Uma condição debilitante, muitas vezes crônica e que costuma afetar as mulheres em idade reprodutiva. Assim é a endometriose, uma doença marcada pela presença do endométrio fora do útero. O endométrio é a camada que reveste internamente a cavidade uterina e é renovado mensalmente por meio da descamação durante o fluxo menstrual. E como cuidar e aliviar as dores de quem tem essa condição? É sobre o assunto que a gente conversa agora com a fisioterapeuta, acupunturista e especialista em saúde da mulher, Josimeire Bonfim, nossa convidada no Isso é Bahia. Prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bom dia, Josimeire. Tudo bom? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção, existe um entendimento de que hoje são mais os casos de endometriose porque a mulher menstrua mais, ou seja, ela, por decisão de retardar a maternidade, ou seja, acaba tendo menos filhos. Isso em comparação com as mulheres no início do século, no século XX, não é, em que ela menstruava cerca de 40 vezes. Hoje, em média, são 400 menstruações durante a vida reprodutiva. É um dos fatores que contribuem, de fato, para o aumento da incidência da endometriose? Sim, pode ser sim, um dos fatores, né? E também porque as meninas começam a menstruar também mais cedo, temos esse fator. Mas a endometriose, ela é multifatorial. Então, são muitos fatores que podem estar influenciando aí, né, na presença dessa doença crônica, né? Então, ela é inflamatória, então o estilo de vida influencia muito, questões emocionais, né? Então, tem vários fatores que a gente não sabe exatamente a causa. Tem várias teorias para possibilidade dessa doença, mas não temos a causa exata ali, que diz o motivo, mas o fator de estar menstruando mais vezes, sim, contribui porque o fator hormonal está ali influenciando e fazendo com que esses focos, né, de endometriose, como você bem falou, dessa camada, ela é alimentada pelo estrogênio, né, que é o hormônio que é produzido ali na menstruação, no ciclo menstrual, né, então ela é alimentada, então é um ciclo vicioso, digamos assim, do endométrio, que precisa do hormônio, que precisa, né, de um processo mais gera uma inflamação na cavidade, então acaba que o estilo de vida, a alimentação influencia muito e pode proliferar. Então, a gente tem vários estágios da doença, várias condições que podem ser de pessoa para pessoa que varia. E os sintomas mais comuns são, de fato, as dores, as chamadas cólicas menstruais. Há relatos também de dores na relação sexual. Isso. Então, o clássico ali, né, que muita gente entende a endometriose como aquela dor incapacitante, porque muitas mulheres precisam ir para o hospital para tomar medicação para aliviar a dor. Então, de fato, a cólica, né, essa dor no fluxo menstrual ali durante a menstruação é muito intensa em algumas mulheres, mas não é só isso. A gente pode ter dor na relação sexual, porque depende muito do local do foco. Então, às vezes, não é só um foco, são vários focos. Então, isso vai influenciando na localização. Então, pode ter na bexiga, então pode ter dor a urinar, pode ter nessa região, né, vaginal, que pode influenciar na dor na relação, pode ter na região mais do intestino, isso gerar dor durante a evacuar. Então, tem várias possibilidades. Então, esse endométrio, ele pode, essas células endometriais, elas podem estar em qualquer parte do corpo, né? Então, elas fogem dessa região ali intrauterino e vai para qualquer parte do corpo e isso vai gerar dor, né? Então, é muito incapacitante. A gente sabe que hoje uma a cada 10 mulheres tem endometriose aqui no Brasil. Então, assim, isso porque essa doença, ela não é tão diagnosticada. A mulher, às vezes, precisa passar 8 anos com o processo ali da endometriose para ser chegada ao diagnóstico. Então, é uma doença subdiagnosticada. E acaba que isso interfere muito na qualidade de vida dela. Então, como é uma doença que é progressiva, com o passar do tempo vai piorando, se não muda o estilo de vida. E é mais ou menos isso que eu tento trazer para as mulheres. Pois é, você como fisioterapeuta, acupunturista, não é? Especialista em saúde da mulher, que terapia específica você defende para aliviar esses sintomas? Então, a acupuntura é o carro-chefe, né, que eu trabalho, que ajuda muito nesse processo de aliviar a dor. Então, a acupuntura a gente sabe que ela é muito conhecida para tirar dor. Então, quem tem dor em qualquer parte do corpo, pense na acupuntura. Mas a gente tem essa área que trabalha na saúde da mulher, né? Então,
como eu falei, né, a dor é um dos principais sintomas ali, mas podem ter outras possibilidades, alteração do ciclo menstrual, enfim, tem várias possibilidades, mas a dor é aquele clássico ali, né, que todo mundo consegue entender, o que chama mais atenção, mas a acupuntura, ela hoje é muito comprovada no alívio da dor, então a acupuntura vai aliviar essas dores, ela consegue ter uma melhor qualidade de vida, mas não é só a acupuntura, é uma rede, porque a gente tem que pensar que é um sistema onde a gente entende o indivíduo como uma forma integral. Então, eu tenho que pensar no emocional dessa mulher, eu tenho que pensar no corpo físico, né, o estilo de vida, precisa fazer uma atividade física, precisa melhorar a alimentação. Então, tudo isso todo, combinado, né? A gente melhora significativamente a resposta, ou melhor, ela consegue viver com mais qualidade de vida, porque é isso que a gente preza por essas mulheres, né? Porque é muito incapacitante. Você falou várias vezes no componente psicológico, né? No emocional. Né? E muitas vezes a gente sabe que esse sofrimento das mulheres não é bem recebido na família, às vezes pelo próprio companheiro. Sim. Que peso isso tem e de que maneira as famílias podem ajudar, e os companheiros principalmente? A gente sempre que entrevista mulheres faz essa autocrítica aqui, porque a homenzarada às vezes não ajuda muito, né? Muita gente entende isso, né, como um processo que é besteira, né? Então, as mulheres o mimimi, né? Então... Tá se fazendo de vítima. Isso, quer faltar ao trabalho porque tá com cólica, então toda mulher menstrua, então é normal você sentir cólica. Então, tendem a trazer essa normalização ali para essa dor, né? Que só quem vive, que passa, que sabe o quanto isso é impactante. Então, a gente... É importante, quando a gente não sente a dor, é fácil a gente dizer que a dor do outro é pouca, né? Então, é realmente acolher essa mulher, porque tem uma questão aí envolvida. Então, tem questões sociais, de familiar, de amigos, de querer deixar de sair de lugares. Isso pode gerar um processo, né, de uma depressão, gerar ansiedade também associada a tudo isso. Então, de fato, ouvir, acolher e tentar ajudar da forma que precisa, né, para essas mulheres. Você falou que às vezes demora até 8 anos para se ter fechado o diagnóstico de endometriose, né? Isso acomete também adolescentes que estão menstruando cada vez mais cedo, né? De que maneira os pais e mães, eu até falo por mim, minhas filhas agora já estão adultas, mas fui pai separado de 2 crianças, elas cresceram comigo, e às vezes isso é um tabu, às vezes nem todo pai está aberto para tratar com isso. Mas quais são os sinais que podem vir na adolescência e de que maneira isso deve ser conduzido? Então, o sinal mais visível ali vai ser essa cólica, de fato, menstrual. Vai ser aquela menstruação que ela é abundante. Então, aquela menina que usa muito absorvente, chega a vazar, né? Aquelas questões todas ali de uma menstruação, que só a mulher que entende que passa ali, né? Então, aquela menstruação com fluxo forte, essas cólicas, né? Principalmente adolescente vem mais aí, começa desse jeito, né? E à medida que vai passando o tempo dessa vida reprodutora, que ela vai menstruando cada vez mais, isso vai aumentando, e isso pode gerar mais dores, gerando mais, ou agregando outros. Muitos problemas também na cabeça, né? Sim. Porque é muito constrangedor para as meninas, sim, com né? certeza. É impactante mesmo, né? E aí, muita gente, às vezes, né, tende a bloquear essa menstruação para parar esse sangramento, para poder parar esse fluxo menstrual, e acaba achando que está tratando endometriose, mas só está mascarando ali uma condição, né, multifatorial ali, física, que ela não é nem considerada uma doença ginecológica, ela é sistêmica, porque ela afeta todos os outros sistemas, né? Agora, Josimeire, a gente está conversando aqui com a Josimeire Bonfim, que é fisioterapeuta, acupunturista, especialista em saúde da mulher, sobre a endometriose. E estamos falando de uma doença que, como a gente já comentou, marcada pela presença do endométrio fora do útero, não é? Você citou aí uma série de terapias, acupuntura, a saúde da mulher como um todo, né? Os estilos de vida, alimentação, atividade física, como, enfim, vários cuidados que podem contribuir para o alívio dessa dor. Unicamente para contribuir para o alívio da dor, ou de fato resolve-se o problema? Ou seja, endometriose tem cura com essas técnicas todas também? Então, é muito difícil responder isso, né? Porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, tem gente que vai conseguir ter essa remissão da doença associando a todo esse fator que eu falei, de atividade física, alimentação, outras técnicas complementares, como a acupuntura, né? Então, isso tudo vai estar ajudando nesse processo, mas nem todas vão conseguir ter essa remissão total, né? Então, mas existe cura para a doença?
não temos como comprovar que existe cura. Mas existem pessoas que conseguem conviver sem ali, tem um foco, mas não tem um impacto, né? E uma das causas também que é muito impactante, e quando a gente fala muito nessa saúde reprodutiva, é que ela pode gerar, para muitas mulheres, a infertilidade. Né? Então, isso é muito impactante, porque as mulheres cada vez mais estão deixando para mais tarde ter o filho, né? A gestação. Então, isso é um fator também que pode interferir, que cada vez mais os casais estão passando por essa dificuldade do engravidar. E a endometriose tem esse componente também de causas, que às vezes as pessoas nem sabem que tem endometriose, mas no processo da investigação dessa infertilidade, dessa dificuldade do engravidar, acabam descobrindo a endometriose. Então, ela pode ser silenciosa ou ela pode ser devastadora. Não menstruar, que é uma coisa que a mulher pode optar a partir da maneira como ela ingere o anticoncepcional. É uma saída? Tem uma ouvinte aqui que já nos diz assim, minha irmã sempre ia parar na emergência, agora ela toma anticoncepcional, já não tem mais dor. É uma alternativa? Então, hoje a gente sabe que pode ser uma alternativa, mas a gente entende que talvez não seja a melhor, porque não vai estar ali ajudando nesse processo da diminuição dessa endometriose. Ela vai estar fazendo com que ela não sinta dor. Mas quando ela tirar, vai estar tudo ali, né? Porque é um processo inflamatório, como eu falei. Então, não adianta você estar tomando anticoncepcional para bloquear isso, mas está continuando fazendo alimentação rica em alimentos que são inflamatórios, com muito açúcar, gorduras, o leite de forma geral, o glúten de forma geral, utilizando esses excessos condimentados, se inflamando por dentro, e esse corpo vai se nutrindo dessa inflamação, e quando você tira, pode ser muito pior. Né? Então, a gente pode ter para alívio dessas pacientes, então tem cirurgia para muitas pessoas que são indicadas, tem a utilização do anticoncepcional para algumas pessoas que acreditam nessa linha, né? Tem a utilização do Mirena, que é o DIU também, né? Que é hormonal também, que ajuda nisso. Então, tem algumas formas, mas tem as formas mais naturais também, acompanhada com um especialista que vai estar te acompanhando, entendendo o que é que acontece, o que é que você sente e vai dosando isso. E para as famílias mais carentes, Jéssica, que até o acesso a essas... Josimeire. Josimeire. O acesso a essas possibilidades de tratamento, a gente viu recentemente, tanto aqui no plano estadual quanto no plano federal, agora mais recentemente, programas de distribuição de absorventes. Isso. Que não é uma solução, evidentemente não combate nada, mas para o conforto, até para a convivência da adolescente ou da mulher que está vivendo nessa situação, alivia um bocado. O que você acha desse tipo de iniciativa que começa a ser discutida não somente aqui no Brasil, mas em outros países também? Né? Então, hoje, a gente está aqui no mês de março, que é o mês, né, da conscientização da endometriose. Então, é o Março Amarelo. Então, está se discutindo muito isso, está trazendo isso à tona para exatamente a gente discutir essas questões de saúde pública, né? Porque, como a gente falou aqui nos números, é devastador, né? Então, ainda tem muita gente que sofre e não é diagnosticado. Então, a gente não sabe o real, a quantidade de mulheres que passam por isso. Então, acaba que, de fato, precisa ter esse olhar, que a gente ainda tem pouco, mas vamos conquistando aí esse processo, porque, de fato, precisa ser olhado para isso. Infelizmente, né, a nossa saúde pública, em relação a isso, está engateando nesse processo. Então, de fato, é um pouco complicado. Para a gente encerrar, Josimeire, uma outra ouvinte que participa aqui com a gente, ela diz que sabe bem como é essa dor desde os 12 anos de idade, mas que não tem endometriose. E ela emenda aqui, perguntando se a partir de que idade pode acontecer esse problema, desde menina? Isso, pode ser. Começar das primeiras menstruações. Então, tem um estudo que ele fala que ele fez uma correlação entre a endometriose com as questões emocionais e que vem de uma questão emocional lá da infância. Então, ele pegou mulheres que têm a endometriose e foi investigar esse processo emocional, né, que sofreram abusos emocionais, maus tratos, eles correlacionaram. Então, isso vem de um processo também emocional. Então, na medicina chinesa, né, a gente entende que o corpo, ele só fala o que você tá lá dentro vivenciando. Então, essas questões emocionais também interferem muito. Então, é uma possibilidade de que isso não surge do nada. Vem um processo de uma construção lá embaixo, da familiar, da infância. É uma construção mesmo, né? Então, vem em qualquer momento e baseado no que a pessoa, de fato, vive. Tenho certeza que muitas mulheres ficaram curiosas em querer saber mais. Como é que te acham pelas redes sociais?
Então, Josimeire. meu Instagram é acupuntura.Josimeire Bonfim. Acupuntura. Josimeire Bonfim. Ela que é fisioterapeuta, acupunturista e especialista em saúde da mulher e sabe tudo aí sobre a endometriose. E a gente aprendendo também, né, Ernesto? Com certeza. Aprendendo e colaborando para que os nossos ouvintes, especialmente os ouvintes homens, se toquem. Exatamente. Né, e não tratem esse tipo de problema, suas namoradas, companheiras e filhas, como mimimi. Josimeire, Perfeita. A gente não sabe o que é isso, nem a gente vai saber, pelo menos nessa vida. Né? Mas, né, dá o nosso apoio, isso é sempre muito bem-vindo, certamente. Josimeire, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, sucesso aí na sua empreitada. E até uma próxima, tá bom? Obrigada a todos. E estou à disposição. Maravilha. 7:17 na Tarde FM.